Dize a minha alma ao Senhor, Senhor Deus meu, Tu és magnificentíssimo, estás vestido de glória e de majestade. Ele cobre-se deles como de um vestido, e estende os céus como uma cortina. Põe nas águas os vigamentos das suas câmaras, faz das nuvens o seu carro, anda sobre as asas do vento. Faz dos ventos seus mensageiros, dos seus ministros um fogo abrasador. Lançou os fundamentos da terra, para que não vacile em tempo algum. Tu a cobres com um abismo, como com um vestido. As águas estavam sobre os montes. A sua repreensão fugiram, a voz do teu trovão se apressaram. Sobem aos montes, descem aos vales, até o lugar que para eles fundaste. Limite lhes traçaste, que não ultrapassarão, para que não torne mais a cobrir a terra. Tu que nos vales fazes rebentar nascentes que correm entre os montes, dão de beber a todos os animais do campo, os jumentos monteses matam com ele a sua sede. Junto delas habitam as aves do céu cantando entre os ramos. Ele rega os montes desde as suas câmaras, a terra farta-se do fruto das suas obras. Faz crescer a erva que os animais e a verdura para o serviço do homem, para que tire da terra o alimento. E o vinho que alegra o coração do homem, e o azeite que faz reluzir o seu rosto, e o pão que fortalece o seu coração. Satisfazem-se as árvores do Senhor, os cedros do Líbano que ele plantou, onde as aves se aninham, quanto a cegonha sua casa é nas faias. Os altos montes são um refúgio para as cabras monteses, as rochas para os coelhos. Designou a lua para as estações, o sol para conhecer, para as estações, o sol conhece o seu acaso. Ordenas a escuridão e faz-se noite, da qual saem todos os animais da selva. Os leõezinhos bramam pela presa, e de Deus buscam o seu sustento. Nasce o sol e logo se recolhem, e se deitam nos seus covis. Então sai o homem para a sua lida e para o seu trabalho, até a tarde. Ó Senhor, quão variadas são as tuas obras, todas as coisas fizeste com sabedoria, cheia está a terra das suas riquezas. Tal é este vasto e espaçoso mar, onde se movem seres inumeráveis, animais pequenos e grandes. Ali passam os navios e o Leviatã que formaste para nele folgar. Todos esperam de ti que lhe dês o seu sustento em tempo oportuno. Dando-lhe tu, eles o recolhem, abres a tua mão e enchem-se de bens. Escondes o teu rosto e ficam perturbados e lhes tiras a respiração. Morrem e voltam para o seu pó. Envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. A glória do Senhor seja para sempre. Alegre-se o Senhor em suas obras. Olhando ele para a terra, ela treme. Tocando nos montes, logo fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto existir. A minha meditação a seu respeito será suave, eu me alegrarei no Senhor. Desapareçam da terra os pecadores e os ímpios que não sejam mais. Bendize a minha alma ao Senhor, louvai ao Senhor. Amém. A glória de Deus na fundação do mundo, da terra, e de tudo que existe, e de tudo que precisar existir, até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, para que nasça o último ser humano como uma alma para ser salva ou para ser condenada. Deus sustentará a face da terra também. Estará sempre com os seus que o amam, que o seguem, que o respeitam e que o invocam também. E também aqueles que não o conhecem e não o conhecerão e já não o conheceram no passado, Deus saberá julgar cada um deles
segundo a sua cultura, segundo a sua vida, segundo a sua fase humana na terra e segundo a cultura que cada povo teve na face da terra. Que teve povo com maior cultura, outro com menos cultura. Teve os índios também no meio de uma floresta, que não progrediram porque tinha caça, tinha peixe, tinha fruto. Não precisavam nem trabalhar, era só colher. Mas teve situação do ser humano que na dificuldade procuraram também. Os índios acham na caça sua proteína, vamos dizer, proteína, carne, né? E assim por diante, no fruto, aos outros alimentos. Aqueles que moravam em lugares em que era difícil a caça, começaram a criar seus animais também. Era difícil também a agricultura, achar o fruto de vida, começaram também a plantar, a ter sua horta, a ter seu canteiro e a ter o seu fruto também. Eu não estudei essa palavra não, irmãos. Deus está dando conforme a sua sabedoria e a nossa necessidade também. E assim as culturas se revezavam também, uns com mais cultura, mais civilização, aprenderam mais o amor, o respeito, a caridade, pela instrução, pelo progresso material e também pelo conforto, foram sabendo cuidar um de outros. E outros ainda vivem em guerra também. Veio as guerras, conquistas, mortandade, e os homens acreditaram que era melhor fazer a paz. Porque Deus fez o mundo, cabe todo o mundo, tem alimento para todos também, e terá alimento até o fim do mundo para Deus cumprir a sua bendita palavra. E o Senhor me fez ler esta palavra por causa do fundamento. O Senhor falou, você vai ler o Salmo que fala do fundamento da terra, para que não vacile em tempo algum, depois eu li. E eu achei aqui em 104 os fundamentos da terra. Para ter a terra, para ter o homem na terra, para ter os animais na terra, o vegetal e vida, enfim, na terra. Deus cuidou de tudo isso. Antes de pôr o homem na terra, Deus cuidou de tudo isso. Pôs o homem para desfrutar, para viver e ter o recurso necessário para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. E estabeleceu as estrelas, os cometas, os planetas, o que mais que tem? Os astros, as constelações, o sol, a lua. Preparou tudo para ter a terra. Depois fez a terra. Fez a terra, era só água. A natureza se feriu. Então acontece tantas outras coisas que é também porque o homem, na sua ganância, na sua cultura, no seu progresso e na sua necessidade de sobrevida, foi buscando coisas também. E vocês veem que tem os desmatamentos, tem as queimadas, mas o pior que mexeu, está mexendo até com o eixo da Terra e com as coisas, é a bomba atômica que lançaram. As bombas atômicas nas suas experiências. E a Terra já não é mais lavrada com a sua própria natureza de cada região. Trazem adubos daqui, adubos de lá. E a terra já não produz por si mesmo o alimento. E a terra vai se cansar. O mar está se cansando. A terra está se cansando. O sol está se cansando. As estrelas estão se cansando.
Só Deus que não se cansa, que Ele é incansável. Estabeleceu tudo, firmou tudo, para que tenha calor, tenha luz, tenha vida. E sua satisfação não seja e estabeleceu a terra. E deu alimento para a terra e deu alimento para os homens. E não foi egoísta. Nunca sejamos egoístas, irmãos. Sejamos de mão aberta, de coração aberto. Se podemos fazer, fazemos. Se podemos dar, damos. Se poder dar a tua alma, dá a tua alma, que Deus te dá a garantia de Ele dar a coroa da vida eterna. E o Senhor fez tudo isto. O Senhor criou vinho, criou tudo que o homem precisa para ligar o seu coração, o alimento, estabeleceu, queridos irmãos, o dia e a noite, as marés, a lua, que mexe nas marés, mexe também no parir dos animais, até na colheita de certos alimentos, precisa colher na lua certa, porque a lua reflete tudo. E o sol que dá vida a tudo, que transmite seus raios solares também. E também, agora também, quem não pode comprar vitamina D, toma sol de graça. E Deus dá vitamina D para ele também. Que Deus maravilhoso, irmão. Que Deus insubstituível. Que Deus que não deixou faltar nada para o homem na face da terra, fez o seu fundamento na terra, às vezes por uma natureza, por algum erro, por alguma coisa qualquer. Pelo tempo passar, a terra se move, há um tsunami, há um terremoto. Mas, enfim, Deus mantém o padrão de vida humana também. Estabeleceu um fundamento também seguro. Deu tudo para o homem. Fez tudo para o homem. E o que Deus vai falar hoje, agora? Vou falar o sentimento que eu senti, que Deus sente a respeito. Não do seu povo, mas do povo mundano. O sentimento é de Deus, que o homem não merece a terra, não merece a face da terra, não merece o fruto da terra, não merece a fartura da terra, não merece o sol que Deus deu, nem a lua, nem a chuva, nem o peixe, nem os mares. É o sentimento de Deus. Sinto esse sentimento hoje. O homem não merece a terra que Deus fez. Sua fartura, sua grandeza. Seus recursos humanos, recursos físicos. Até a minhoca encontra o seu refúgio. Até os vírus maus encontram os seus recursos de vida na terra. E o homem mundano não merece o que Deus deu para ele. Não mereceu o paraíso. Deus pôs eles para fora. Não vai merecer essa terra. A terra vai ser destruída. Vão viver em algo destruído, desmatado, sem água, sem luz, sem comida, fogo espiritual.
A alma não vai ter mais alimento. A carne vai deixar de existir. E fica a alma sofredora. Vamos dar glória a Deus. Saibamos aproveitar o que tem na terra também. Podemos gozar o que é bom, gozar o que é justo e crer nesse fundamento santo. Que tudo que existe é Deus. Não existia nada. Nada vem do nada. Ou tudo vem de Deus. Nada vem de nada. O que detalha a Bíblia, o que detalha esse livro sagrado, o que detalha os historiadores que estudaram a história humana desde Adão e Eva, que foi feito por Deus, está até o dia de hoje. Ninguém fez mais nada do que Deus fez. Tudo o que Deus fez está aí. Para testemunho de Deus. Não foi acrescentado nada na natureza que Deus fez. De vez de um outro Deus, de um outro ser, ou da própria natureza, criar alguma coisa nova na própria natureza. A natureza não criou mais nada de novo do que Deus estabeleceu. Então Deus estabeleceu um dia e será para sempre o que Deus estabeleceu. Que o animal veio, que o homem veio do macaco, que esse veio do réptil, que aquele veio do peixe, que aquele veio daquilo outro. Houve modificação nos animais, houve modificação no ser humano também. Podíamos ter até ser peludo, com a mão comprida, sei lá o que foi, mas a carne foi modificando, mas a alma é o mesmo, o Deus é o mesmo. E não crê em Deus diante do que nós vemos, do que Deus criou. Quem criou? Quem é que fez? Quem que tirou? Da onde veio todas essas coisas? Da onde que existiu estas outras coisas? Se ninguém fez, como é que existe? Como é que existe alguma coisa que existe se Deus não existe? A força. Vocês conhecem alguma força maior do que o nosso pensamento elevado a Deus, na sua grandeza criadora, na sua inteligência, na sua ciência, no seu conhecimento eterno, queridos irmãos, de criar tudo o que foi criado? Vocês acham que existe algum outro ser, além de Deus, para criar o que existe na face da terra? Só um Deus poderoso mesmo. Só um Deus grandioso do tamanho do nosso Deus, que não tem tamanho. Ó incrédulo! Tu come do que Deus criou e não crê em Deus. Tu bebes do que Deus criou e não crê em Deus. Tu gera filho e tem prazer na mulher que Deus criou, no homem que Deus criou. Tu nasceste do ventre que Deus criou. E deu semente às plantas, deu semente ao homem. Glória ao nome santo do Senhor. Ó incrédulo que não crê em Deus. Quem criou todas as coisas então? Quem preparou todas as coisas? Quando que o homem ia tirar ferro? Quando que o homem ia tirar o aço? Como que o homem ia tirar ia saber que a madeira ia fazer casa, ia fazer móveis? Quando que o homem pensou que ia sentar numa madeira? Quando que o homem ia tocar um clarinete? Foi tudo evoluindo, foi tudo crescendo. Mas o homem foi sempre o mesmo. É o homem que Adão e Eva pode ter modificado sua feição, seu corpo físico. Mas, irmão, na alma, somos a imagem e semelhança de Deus em espírito e em verdade. Chegamos hoje aqui no Jardim Paulista. O mundo estava sem fundamento religioso. Ninguém tinha pé. Ninguém tinha base. Ninguém tinha estrutura. Ninguém apresentou-se como Deus. Ninguém tomou responsabilidade de salvar.
apareceram profetas religiosos, Budas, Maomé e outros tantos profetas, filosofias, mas ninguém apresentou Deus. Falavam de Deus e tinha o seu povo de Israel que servia a Deus, mas na desobediência Deus os abandonou e eles mesmos confessam e a Bíblia confessa tudo isto. Amamos todos os povos, inclusive os judeus e todos os maometanos e todas as religiões, mas sabemos o que temos, sabemos onde estamos e aonde estaremos guardando esta fé. Mas ninguém apresentava um Deus. Ninguém tinha solução para o ser humano. Se não para todos, mas para alguns. Aí apareceu o amor de Deus, a dignidade de Deus. Lembrou-se de nós. Desse jeito. Meu céu vai ficar vazio. Vou mandar meu filho Jesus Cristo convidar o meu povo para que minha casa se encha de seres felizes e bem-aventurados. Dá um glória a Deus, e Deus escolheu nós para isto. Ninguém quis ter a responsabilidade assumida de salvar, de modificar, de doutrinar, de mexer no caráter, na dignidade humana. Ninguém tinha recurso. Surgiram, não vamos contra ninguém. Eu não sei falar o nome. Surgiu a psicologia, surgiu tantas coisas como recursos humanos para alegrar o coração, para livrar da depressão que é material e outras coisas mais, até da loucura. Mas, irmãos, da doutrina, do moral, do caráter, da dignidade, da santidade, dos deveres humanos, acima dos limites humanos, que ultrapassa o limite humano, a honestidade, a justiça humana. Tem a atingir a justiça divina, a justiça da alma, a justiça de salvação, a justiça dos céus. Não é só ser um cidadão brasileiro, ser um cidadão da terra, cumprir as leis dos homens na terra. É acima dessa lei. Não cumprir a lei da terra é crime. Não cumprir a lei de Deus é pecado. Quem não cumpre a lei da terra vai para a cadeia. Quem não cumpre a lei do céu vai para o inferno. E hoje Deus me manda esta palavra. Mandou ler, eu não sabia o que eu ia falar. E o Senhor me está dando esta ilustração. Dá um glória a Deus. Quem pode mudar o fundamento de noite e dia? Ninguém. E o fundamento? Quem pode mudar os mares, as marés? Ninguém. Que fundamento, que base sólida. Até o fim de tudo estará estabelecido isso aqui. Só será destruído quando Deus cumprir a sua palavra com o seu povo. E vamos falar agora, irmão. Vai acabar um pouco mais tarde hoje a palavra. Vamos falar do fundamento desta obra. Vamos falar desse fundamento que o mundo precisava e que ninguém tinha solução, que é o fundamento da graça, do amor, da bondade, da misericórdia, de um novo concerto, de uma nova esperança, do novo sentimento de Deus para com o ser humano, e estabelecer um fundamento, uma pedra preciosa, chamada Jesus Cristo. Que fundamento, irmãos, que fundamento. Ninguém, é inabalável esse fundamento. Nem o inferno, nem milhões de infernos, nenhum demônio pode derrubar esse fundamento.
não está fundamentado em mim e nem em homem, está fundado num Deus, Filho do Deus que fez os céus e a terra, que fundou a terra e o homem não pode mexer na terra, estabeleceu a natureza e nem a natureza pode se modificar. Assim também esta graça tem a sua natureza divina, tem a sua natureza eterna e celestial. Ninguém pode mexer nessa natureza. Ninguém pode dizer, por que tu fazes? Não faça isto, não faça aquilo. Não admito, não quero, não aceito. Sua autoridade é suprema. Ninguém tem poder de modificar os preceitos de Deus a respeito da sua pessoa, do seu fundamento, da sua promessa, da sua obra de salvação. Ninguém pode modificar. Nenhum erro humano. Nenhum erro dos anjos do céu, porque por causa do erro dos anjos do céu, Deus modificou também até a salvação do justo. Por um erro também de Adão e Eva, modificou o jardim do Éden também. E por um erro de Caim também, derramou sangue na terra e contaminou a terra. Mas vamos dar glória a Deus, irmãos. Ninguém modificará o caráter desta igreja, a dignidade desta igreja, a base estrutural desta igreja, que é o amor dentro da dignidade, da vergonha, da honestidade, da justiça, da dignidade divina de Deus e também da natureza divina que Deus pôs no homem também. Dá glória a Deus. Querem mexer nesta obra? O demônio quer derrubar esta obra. O inimigo quer dizer que ela é mentira, que nós somos mentirosos, que somos fanáticos, que não entendemos da Bíblia. Muitas vezes não entendemos da Bíblia, mas entendemos de Deus. Xalamanaya. Muitas vezes não sabemos explicar um trecho da Bíblia, não sabemos nem aonde está tal escritura, precisamos procurar nos condicionamentos. Como chama? Concordância. Mas dá glória a Deus. A palavra Espírito está aqui. Pode queimar isto. Não pode queimar o que está na minha alma e na tua alma. Pode derrubar as congregações, mas não pode derrubar a congregação no culto do povo de Deus. Pode derrubar esses templos e queimar esses bancos, mas dá glória a Deus. O que Deus fez dentro do nosso coração, fogo nenhum queimará. Nada apagará. Está gravejado, escrito com o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Qualquer tinta é apagada, mas a tinta sangue de Jesus está escrito por toda a eternidade. Então vamos dar glória a Deus. Vivamos nesta graça abundantemente. Desfrutemos desta graça maravilhosa que nos deu a Santa Ceia, nos deu o pão nosso de cada dia, nos dá alegria de viver, nos dá felicidade de viver, renova a nossa vida, renova a nossa existência. Cada palavra é uma fortuna, uma felicidade. Cada palavra, aleluia, é um centavo na vida eterna, é um centavo no cofre eterno que vamos receber no céu. Cada oração que levamos no céu é uma planta que nós colhemos, aleluia, e cada lágrima que nós derramamos, glória a Deus, estamos regando a planta que nós plantamos. Glória a Deus nas alturas, pela fartura da graça de Deus, pelo fundamento da obra de Deus, pelo fundamento apostólico e pelo ministério que Deus criou nesta obra também. Fiel, humilde e manso, guiado pelo Espírito Santo de Deus, a quem os homens podem confiar como portador do Evangelho de Jesus Cristo, da voz de Deus, do assunto de Deus, do querer de Deus, das profecias de Deus e do trabalho de Deus na terra. O que mais que vocês querem, irmãos? Querem mais palavra? A presença de Deus na tua alma, na tua consciência, está falando é verdade. Para muitos estão passando o inferno, mas é passageiro. A maior parte da nossa vida é sentir a paz, o amor, a caridade. E a vontade que nunca é alimentada totalmente,
fica sempre um pouquinho da vontade de querer mais de Deus. As culturas humanas, o homem foi crescendo na sua experiência, não é experiência, nos seus inventos, na sua ciência, na sua busca de sobrevivência. Estão fazendo até a água do Mar Doce, busca na profunda de milhares de quilômetros, busca o querosene, a gasolina. Estão até muitos já querendo vender terreno na Lua, já comprar terreno na Lua, na ânsia de uma sobrevivência e de garantir o futuro. O homem foi se aprimorando e foi criando dentro dele uma força, uma virtude. Uns tomam vacina de paralisia infantil, que era tremenda no Brasil. Vacina de tifo, né? De amarelão. Foram se aperfeiçoando, foi se alimentando, foi se agasalhando. O frio, roupa para o frio, roupa para o calor, alimentação para o frio, para o calor, para a doença, e assim por diante. E o homem foi crescendo na sua busca também. E nós também, quando nascemos do batismo, o quanto que nós crescemos até o dia de hoje. Não sabíamos de nada. Quantas faltas tivemos, quantas vezes o inimigo nos enganou e nós não conhecíamos. Quantas enfermidades da alma nós tivemos por não ter conhecimento, por conhecer pouco de Deus e pouco do inimigo. Mas veio o conhecimento, veio a estrutura. Hoje já aquelas coisas de criança já não nos abala mais. Coisinhas infantis de tentações, que nós damos risada das tentações que passamos. Era um risquinho no chão, parecia uma montanha. Era uma poça d'água, parecia o Mar Vermelho. Hoje, glória a Deus, nem que vier o Mar Vermelho, nós atravessamos ele a nado. Era um miado de gato e nós pensávamos que era um leão. Hoje pode vir o leão aí, que tem o leão da tribo de Judá nos defendendo. Então, o homem foi crescendo. E nós, na graça, temos que crescer, irmãos. Dentro do fundamento cristão, da moral, do caráter, da dignidade, da formação também humana e da formação espiritual, que acompanha também. Quem é espiritual é mais humano. Quem é menos humano é menos espiritual. Porque o pecador, o assassino, o bandido, o ladrão, não tem sentimento humano. Não tem sentimento humano, não tem respeito humano. Mas quem tem a formação humana tem respeito pelo próprio irmão, pelo próprio ser humano, mas eles não têm humanidade.
Evangelho é humanidade, é doutrina, é carinho, é família, é pai, é mãe, é filho, é existência familiar. Certo, irmão? Então, nós temos que crescer nesta graça. Crescer em tudo em nosso Senhor Jesus Cristo. O que o Senhor disse para o Timóteo? Não me lembro agora. Crescer na graça. Só mocidade, fala. O que o Senhor falou para Timóteo? Paulo? 2 de Timóteo? Só a mocidade que pode falar. Então eu, como mocinho, vou falar. Fortalecei-vos na graça, não é isso? Fortalecei-vos na graça de Jesus Cristo. Vamos crescer. Precisamos crescer. Temos necessidade de crescer. Não é uma obrigação, é uma necessidade. É um desejo, é uma realidade, é uma bênção, é uma vitória pessoal e a vitória da igreja. Vamos crescer em santidade, em amor, em piedade, irmãos. Essa graça maravilhosa, é uma senhora bem formada, é uma senhora, irmão, experiente, com doutrina, com capacidade. Seus filhos têm inteligência, têm a instrução, têm o amor, têm o carinho, teve o seio da mãe para mamar. Estamos aqui crescidos. A graça de Deus não é criança, não é uma brincadeira, não é uma denominação qualquer, passageira na terra. Ela é, aleluia, enquanto a terra viver, a graça precisa viver. Se a graça não viver, enquanto tu tiver o último a ser salvo, ninguém mais será salvo, irmãos queridos. Depende de nós a sobrevivência da graça. Será que eu preciso descer daqui, falar nos vossos ouvidos para descer dentro do coração? Abra os teus ouvidos, abre a porta do teu coração, cresça e apareça a minha glória na tua igreja, na tua vida, na tua família, nos teus negócios, é onde tu puser a tua mão também. É a palavra desta noite. Precisamos, temos urgência de crescer. Deus precisa aparecer. Deus fez um concerto. Não se nega a dizer, fiz um concerto. Sou responsável por salvar a tua alma. Se você me for fiel, sou responsável por salvar a tua alma. Se tu for sincero, eu não posso me negar a te abençoar, a te ouvir, a te santificar. Cresçamos na presença de Deus. Eu não vou ler que eu não tenho certeza não. Como é que falou para Paulo, para Timóteo? Vocês não ajudam nada também, viu? Não façam isso não, hein? Lamber o dedo. Eu não sei onde está, é 2. Vocês não sabem nem onde estão? Estão que nem eu. Ele diz assim, em tudo crescei na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Ô Jesus, ninguém sabe? 2 Timóteo 2. Eu estava procurando no 2, mas eu não li. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Saiam daqui com fidelidade, idôneos, para ensinar o mundo aonde está Deus, aonde está a graça, onde está um povo confirmado com a vida eterna, com todos os sinais bíblicos, com todos os sinais históricos que não foram escritos, mas são lembrados pela grandeza
pela riqueza do acontecimento que só Deus podia fazer. Vai embora para a tua casa. Você está servindo um Deus vivo. Não seja um morto entre os mortos pecadores. Seja um vivo entre os vivos que estão aqui. Porque o dia que Jesus vier buscar a sua igreja, só os vivos entrarão no reino da glória. Deus seja louvado.